E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Mário Eduardo, fundador do canal Rumo à Economia, e nesse vídeo de hoje eu estou aqui para continuar com a parte 2 de 5 sobre o que eu estudei Informação Econômica no Brasil, onde a gente entendeu um pouco esse contexto. No último vídeo a gente compreendeu um pouco o contexto colonial que a gente teve no Brasil. E agora neste vídeo aqui eu vou estar me aprofundando em relação aos ciclos que tiveram na nossa economia. Apesar de que eu não vou me aprofundar tanto no ciclo do café, porque já tem uma unidade destinada própria para ele. Então por isso, vocês vão compreender o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e, se não me engano, até mesmo do algodão. Beleza? Então já vamos para o vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E bora logo sem enrolação. Começando aqui, o ciclo do açúcar, ele ocorreu do século XVI ao século XVII. O açúcar, gente, ele era caro naquele contexto, então valia muito a pena se estar produzindo ele. E que Portugal também dominava muito bem essas técnicas. Vale lembrar que Portugal ele trabalhava em conjunto com os holandeses, trabalhou por muito tempo mesmo, inclusive que fez Portugal ficar para trás, o Brasil ficar para trás na produção do açúcar foi quando os holandeses aperfeiçoaram essa técnica utilizada nas Antilhas. Então ele começou no litoral brasileiro, através de Pernambuco e o litoral baiano também, porque tinha um solo ideal. E ele se baseava também em um tripé, né? O tripé plantation. Esse tripé plantation era composto pelo trabalho escravo, pela monocultura e também pelos grandes latifúndios. Esse modelo ele foi utilizado até o fim e veio também a se repetir no ciclo do café muito bem. E como eu já comentei, o café, o açúcar, ele foi escolhido principalmente porque naquele período ele dava muito dinheiro. E Portugal detinha esse domínio dessa técnica até aquele momento. Então, nesse caso, eles trouxeram para cá, inclusive foi o que começou a se ter o tráfico escravo, principalmente que para Portugal era muito mais interessante se manter com o tráfico escravo, porque eles tinham uma população pequena e além de se ter uma população pequena, eles dominavam o comércio de escravos. Então, nesse caso, esse modelo ele vigorou durante todo o período. Então, dentro dessas grandes propriedades, dentro desses grandes latifúndios, se tinha o quê? A casa grande, a senzala, o engenho e que, como eu já comentei, se tinha um acordo muito forte com os holandeses, mas se também trabalhava com financiamento vindo de banqueiros judeus, certo? E nesse caso, até meados do século XVII, o Brasil era o maior produtor. Só que daí começa a entrar em decadência. Por quê? Quando os holandeses eles foram expulsos em 1654, eles compreenderam essa técnica. Então derrubou-se esse monopólio inglês existente. Então, quando as Antilhas começaram a produzir, Portugal já não tinha mais competitividade, porque eles aperfeiçoaram a técnica e por ter mais concorrentes no mercado, o preço ele foi jogado para baixo, o que não tornou tão atrativo continuar dessa maneira. E esse ciclo entra em colapso. Então, esse ciclo ele enfrentou vários problemas, ele não se modernizou, ele enfrentou concorrência ampla e eles deixaram também de ter o monopólio, eles deixaram de ter esse monopólio por causa da concorrência. E por que ocorreu essa expulsão dos holandeses? Porque Portugal estava num período em que estava com um acordo com um reino espanhol. Era como se fosse o reino espanhol era que mandava em Portugal. Então houve esse rompimento. Nesse rompimento os holandeses foram expulsos. Os holandeses não faziam
mais comércio com os portugueses, e nessa daí o Portugal saiu muito prejudicado, principalmente porque eles conseguiram aperfeiçoar essa técnica. Aí, o que salva a nossa economia, e eu vou tentar deixar ligado aqui por um tempo, e o que salva a nossa economia, naquele período que salvou a economia colonial, foi o ciclo do ouro, que pegou do século XVII até o século XVIII, até o finalzinho ali, mas apesar que no finalzinho você tem um período predominantemente do açúcar. Não, do açúcar não, do algodão. E demorou muito para Portugal poder encontrar ouro aqui no Brasil, porque principalmente antes da ocupação, como vocês viram no último vídeo, não tinha motivo do porquê ocupar, porque não se acharam metais preciosos, igual ocorreu no caso da Espanha. Eu não sei se mencionei isso no último vídeo. Então o Brasil ele pega e acha essa nova atividade. Essa nova atividade ela há um deslocamento. Você está se deslocando mais pelo interior, como eu comentei no último vídeo. Se tinha um deslocamento para o interior, focado em Minas, focado em Goiás e em Mato Grosso, que também essa descoberta foi feita pelos bandeirantes paulistas e que também desloca até mesmo a capital do Brasil, que era Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro. E quando encontraram isso foi no final do século 17, que foi o que? Em 1696. Século 17? Século 17. Então, nesse caso, ao deslocamento, um pouco tempo depois, em 1763, e que havia uma dinâmica um pouco mais diferente. Se tinha mais pessoas livres, se tinha mais pessoas livres, não era igual o caso que ocorria no açúcar. Quando você aprofunda, você nota que boa parte dessas pessoas livres, elas não tinham capacidade nenhuma de produzir riqueza. Então, através dessas minas, se podia também estar se desenvolvendo riqueza. E também teve, nesse caso, o quinto. O quinto era um imposto que era recolhido 20% da produção. E o que ocorreu? Esse quinto não estava sendo bem recolhido. Então eles criaram as casas de fundição em 1750. Essa produção ela teve um pico bem grande em 1760, chegando a 2,5 milhões de libras, e já em 1780 ela chegou a menos de 1 milhão, entrando em colapso. Então houve esse colapso aí, e que também a gente pode considerar um aspecto muito positivo em relação a essas minas, é que ela desenvolveu a pecuária. Por quê? Porque não se tinha necessidade de se ter alimentos. Então ocorria de muitas pessoas acabarem morrendo ricas, mas sem alimentação. Então isso incentivou muito no desenvolvimento da pecuária, principalmente no Nordeste e principalmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul começou a emergir muito durante aquele período lá. Então, outros ciclos complementares que a gente teve foi o pau-brasil, que foi lá no início, que eu já aprofundei bastante no último vídeo. A gente também tem a pecuária, que é considerada uma atividade de subsistência. E o que é essa atividade de subsistência? É uma atividade que dá apoio a outra e que é necessitada de outra. Sem aquela atividade, não tem como essa atividade se manter em pé. Então, a pecuária é representada por isso. E ela tem uma ampla concorrência por ter pecuária no sertão nordestino e ter também lá no sul, no Rio Grande do Sul. E todas, Caio Padro Júnior comenta em seu livro, que são feitas de maneiras totalmente diferentes. Também se tem ali no centro de São Paulo ali e por aí. Se teve o algodão, conforme eu comentei, que ao ocorrer o algodão, ele se acendeu no Brasil muito por causa das parcerias que se tinham com a Inglaterra, porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial em 1780. Então, nesse caso, o Brasil ele produziu muito algodão, principalmente no Maranhão. Só que daí, o Brasil sendo Brasil, o Brasil não aperfeiçoou essa técnica, ficou com uma técnica muito atrasada, perdeu espaço, perdeu competitividade. Perdendo, sabe para quem? Para os Estados Unidos e para o Oriente.
já no começo do século XIX. E daí, já no finalzinho ali, já começa a se surgir sinais do ciclo do café, que eu vou abordar mais no vídeo, mas já fazendo aqui uma introdução em relação ao assunto. Então, essa atividade começa a surgir, inclusive, ela vai caminhando bastante no século XIX e dá para falar que tomou conta de vez da segunda metade do século XIX para frente. Apesar de que o café vinha crescendo muito e veio numa crescente muito boa mesmo. E por que ocorreu isso daí? Eu já vou dizer o motivo. Porque o Haiti praticamente se desorganizou, permitindo que mesmo que o Brasil tardasse nessa entrada do café, porque o café já era um artigo muito valioso naquele período, já valia a pena você estar investindo no café, o Brasil acabou que não ficou sendo tão prejudicado muito por causa disso que ocorreu. Então, no próximo vídeo, eu vou estar aprofundando sobre esse ciclo do café. Por que a gente se aprofunda mais um pouco no ciclo do café? Ele se passa, sim, durante o período imperial. Além de ser passado durante o período imperial, ele é o que permite a gente ter um desenvolvimento industrial, apesar que fraco, antes de 1930, que é também feito um recorte. É ele que é nesse ciclo que há a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, e vale lembrar que se tinha sim mão de obra livre. Só que não era o foco naquela época, não era o tipo predominante. Certo? Então esse foi o vídeo. Eu enfatizo aqui de novo, se você não está inscrito, se inscreva no meu canal para estar acompanhando as próximas partes. Compartilhe também este vídeo e ative os sininhos para não perder os próximos vídeos. É isso, gente, e fui!